Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast B2Bench do ecossistema Great People, que traz sempre as melhores práticas e tendências do mundo do trabalho. Eu sou a Dani Diniz, diretora no ecossistema, e estou mais uma vez aqui com o meu amigo Cauê Oliveira. Eba. E a gente vai falar sobre Employer Branding hoje, Chique, né? Dani? Uhum. Olá, pessoal. Obrigado mais uma vez pela audiência. E olha, hoje a gente tá com uma amiga aqui, né? Estamos aqui nos bastidores conversando. Quanto tempo a gente já se conhece. Muito obrigado, Milena, querida da Oracle. Tudo bem? Tudo bem, Cauê, tudo bem, Dani? Que Tudo prazer ótimo. estar aqui depois de alguns anos. Nossa. Já tem, acho que uns 10 anos juntos. Muito tempo. Que delícia, delícia. Muito, a gente já bom. tava num tricô aqui falando de tudo, Quase né? que a gente não grava, né? A gente tava aqui conversando. Falei, tem uma hora que a gente tem que gravar, né? Vamos gravar, então bora lá. Bora. Mi, pro pessoal que ainda não te conhece, acho que é importante, né? Milena Almeida, diretora de RH da Oracle. Conta um pouco sobre você, sua trajetória, de uma forma resumida aí, né? E para aqueles que não conheçam, acho que é improvável, né? Mas é importante falar também da Oracle, né? Quem que é a Oracle? Combinado, olá, gente, primeiro super prazer, obrigada de novo pelo convite, adoro estar com vocês. E quanto tempo. Bom, sou Milena, tô na Oracle há quase 13 anos, uma jornada intensa, venho de mercado financeiro e eu costumo dizer que eu caí de paraquedas em recursos humanos, eu sou tradutora e intérprete e depois, ao longo do meu estágio, eu me apaixonei por RH, tive uma oportunidade de carreira e fui bebendo da água de RH e hoje sento na cadeira de diretora de RH do Brasil, com todos os desafios que a gente tem aí dentro de recursos humanos, dentro do Brasil. Muito feliz de cuidar, eu falo que a gente cuida dos melhores e maiores ativos da empresa, que são pessoas. E isso eu falo que me dá energia de acordar todo dia, e todo dia é um novo dia, e na Oracle cada dia é um capítulo. Então, isso me motiva muito. Legal. A Oracle, para quem... E aí, costumo dizer também, sou mãe de um menino, tenho 2 cachorrinhos e tento equilibrar muito minha vida pessoal e profissional. Essa é uma bandeira que eu levanto fortemente na vida. Aliás, só antes de você falar da Oracle, eu adoro o seu Instagram, a gente é amigo de Instagram também, né? Eu adoro dicas da Mimi. Ah, é maravilhoso. Nossa, As verdade. dicas que você dá, maravilhoso. Verdade, todo dia. E eu falei, esse ano eu vou parar. Esse ano Não para, eu vou não. parar, eu vou fazer uma vez por semana, porque Tá. todo dia... Eu tenho um pipe lá, eu brinco que eu tenho um pipe de dicas e elas são Eu amo. super Que aleatórias. delícia. E aí... De verdade, uma amiga falou, não para. Eu preciso não. acordar e eu leio uma dica. É Que muito legal, bom. que legal, Vai, legal, dá um me inspira. feedback aqui, vira e mexe, eu me inspiro com as suas dicas da Mimi, Ai, viu? bom, Adoro. delícia. Depois, qual que é o seu Instagram? Você pode passar pro pessoal? Mi_Almeida Souza. A gente já tá Pronto. quebrando de novo o roteiro Ah, e vamos já tá voltando. passando as redes sociais antes, mas tudo bem, depois no final a gente reforça. As dicas da Mimi, eu Boa, adoro. E a boa. Oracle? Quem que é a Oracle? Quantos colaboradores? O que faz a Oracle? Vamos lá. A Oracle é uma multinacional americana. Tecnologia, hoje a gente está presente em aproximadamente 175 países aí no mundo. A Oracle é conhecida pela sua robustez em banco de dados e aplicações empresariais. Então, o HCM, que trabalha com capital humano, tem a parte toda de CRM, de gestão de clientes. E hoje a gente está se posicionando nas nuvens e também com toda a parte de inovação para inteligência artificial. Então, Legal. a gente tem aí um grande desafio. Uhum. E estamos aí no mercado. Ai, que legal. Tem uma coisa interessante da Oracle que a gente já tem há um tempo, né? Com várias frentes aqui do nosso ecossistema, é que o ano de vocês é diferente, né? É então, diferente. o ano de vocês não tá começando agora, né? Tá acabando, não é isso, A Mi? gente tem o ano calendário, né? Que é Isso. o nosso ano 2025, e tem o ano fiscal. A Oracle, Isso. por ser americana, a gente trabalha com o ano fiscal por quarter, por trimestre. A gente está terminando o 3º trimestre e entrando no fim do ano. Tá. Maio é o nosso dezembro. É. Maio é o nosso dezembro. É. Então, é difícil até. Às vezes eu falo, já tô em fiscal year 26, mas eu tô no ano de 2025. São 2 calendários mentais São ali, 2 né, para calendários trabalhar. mentais, Eles estão no exatamente. futuro, literalmente. Né? Daqui a pouquinho eles já estão em 2026, a gente ainda em Pensando 2025. lá na frente. Depois você conta pra gente como é 2026, tá bom? Conto. O futuro. A gente começa 6 meses antes. Tá
bom. Mas muito bom. A gente vai falar de employer branding hoje aqui e explicar também um pouquinho por que as empresas que trabalham bem essa questão, né, da tal marca empregadora, elas acabam conquistando os melhores talentos, né? A gente já fala disso há algum tempo, né, Milena? E vocês também são um super case nessa história toda, né? Pra gente contar um pouquinho. Eu queria, e a gente vai falar também de qualidade de vida, né? Dicas, porque a gente sempre aborda aqui, e isso tem a ver também com marca empregadora, totalmente, né? Mas antes disso, uma pergunta mais conceitual, né? Que muita gente confunde ainda employer branding com marketing. Né? Então, assim, isso é coisa do marketing, né? Vai trabalhar lá, vai criar uma campanha, vai comprar uma página publicitária, vai, né, divulgar a empresa de alguma forma. Explica pra gente, né, conceitualmente aí, né? Qual que é a diferença, né? Como vocês têm trabalhado a marca empregadora da Oracle? Combinado. Eu costumo dizer muito sucintamente, marketing atrai clientes. E o employer branding atrai os nossos talentos e faz com que o employer branding faz com que as pessoas vejam a empresa aquele lugar excelente para se trabalhar. Então, assim, muito sucinto, eu costumo dizer isso. E costumo dizer que a nossa cultura é a base forte para o nosso employer branding. Então, a reputação da empresa, se a gente no olhar do funcionário, ele tem que estar baseado nesses valores que são claros, numa liderança inspiradora e práticas coerentes. Então, a gente não consegue atrair os nossos talentos, trabalhar o employer branding sem trazer práticas coerentes. Então, não adianta a gente ter uma cultura super forte e não estar trabalhando essa cultura e estar só... Eu brinco nas paredes, só bonitinho o escrito. Então, assim, como que a gente linka todas as práticas com o que a gente está falando? E isso constrói todo esse employer branding na visão dos nossos funcionários. E quando a gente fala de employer branding, né, marca empregadora, a Oracle tem isso muito forte, não à toa, já há muitos anos, no ranking do GPTW, né, Great Place to Work. O quanto também aqui, uma pergunta bem curiosa, assim, que ter esse selo, a marca GPTW, que está dentro do nosso ecossistema, atrai esses talentos, né? Reforça essa marca empregadora. Qual que é a sua opinião, Mi? Eu acho que 100%. Acho que as pessoas hoje, além de buscar nas empresas toda a parte de propósito e valores que estejam alinhados com as suas crenças, elas buscam também o percurso da empresa. Eu acho que o selo Great Place é um olhar diferente. Então, por que essa empresa é uma Great Place? O que está dentro desse Great Place? O que quer dizer tudo isso? Então, acho que hoje os nossos jovens, os nossos grandes talentos, além de ter o propósito muito claro, tá alinhado com as suas crenças, eu acho que faz muito sentido toda essa parte de essa empresa é considerada uma excelente empresa para se trabalhar e por que ela é uma excelente empresa para se trabalhar. E eu acho que esse selo só colabora com o que a gente está trabalhando cada vez mais e atesta. É a história que a gente já fala há algum tempo, né? De que o funcionário hoje, a pessoa escolhe, tem o poder de escolha da empresa, né, Cauê? A gente vê muito isso, né? Com o selo, com o próprio ecossistema de uma forma geral, o quanto que as pessoas têm esse poder de escolha. Então, deixa eu ver o que essa empresa faz, né? Quais são as atitudes, quais são os valores. Opa, tem o selo, né? Como que ela trabalha isso? Você tem esse poder de escolha, diferentemente do que era no passado. Né? Então, é um pouco disso quando a gente fala também a importância de trabalhar a marca empregadora, né? Você está ali, né, naquele celeiro, né? Quem são os talentos que vão me buscar, né? Não só eu que vou buscá-los, né? Acho que é um pouco dessa questão. A gente está aqui correndo já. Gente, correndo já, né? O assunto, quando é bom, passa rápido. Passa rápido, Estamos no meio do caminho. Olha só, a gente vai abrir agora para um novo bloco aqui, Mi, que a gente chama de Bola de Cristal. Tá bom. Tá? A brincadeira do Bola de Cristal é essa história de tentar adivinhar o futuro, aí o que você vê, né? Previsões do futuro, basicamente. E já que o nosso tema hoje é marca empregadora, não tem como deixar de falar sobre esses desafios das novas gerações, né? Ou seja, o que eles estão buscando e como que a Oracle está vendo esse movimento do que essas pessoas estão realmente querendo para serem atraídas, né? E não só atraídas, mas também aqueles que já estão querendo continuar. Tem uma coisa interessante, a Dani falou sobre escolha, né? E é uma escolha não só da ida, mas a escolha diária de quem está lá no dia a dia, né? Você escolhe todos os dias estar na Oracle. Há quantos anos já, Mi?
Você falou agora, 12 para 13, anos, 12 anos, 13 anos, escolhendo todos os dias estar ali. Uhum. Qual que é a sua opinião sobre esse futuro do trabalho? O que atrai realmente? O que faz esse employer branding? Eu super concordo com a Dani, eu acho que é uma mão... São duas vias, a gente escolhe, mas hoje eu acho que as pessoas também, elas têm um grande leque, né, de escolha, então eu acho que cada vez mais elas vão, elas buscam, elas pesquisam sobre a empresa. Eu gosto de trazer uma prática nova, há um ano que a gente tem, que não é mais entrevista de desligamento, quando a pessoa resolve sair. É uma entrevista, chama Stay Interview. Por que eu continuo na empresa? Adorei. Então, de vez em quando, uma vez por ano, a gente seleciona um grupo de pessoas. E por que você continua na Oracle? Legal. E aí a gente consegue trabalhar... o porquê todo dia eu escolho estar naquela empresa e não porque quando eu saio eu quero saber por que você está saindo. É tarde demais. Agora, né? Aí tarde demais. Já vou te interromper porque Vamos já lá. adorei essa prática. A gente já tá aqui anotando. Já tô aqui já pensando o que a gente vai falar com essa prática. Boa. Mi, assim, uma vez por ano? Uma vez, a gente começou, Dani, sendo muito sincera, no RAF, a cada semestre. E depois virou uma vez por ano e aí a gente colhe esse material. E aí eu posso responder a sua pergunta hoje. Então, por que hoje os meus funcionários estão na Oracle? E eu linkaria. Então, o primeiro ponto é equilíbrio de vida pessoal e trabalho. Legal. Então, as pessoas precisam ter certeza, precisam sentir seguras que está ok. Eu dou um exemplo, eu sou mãe, eu posso ir na reunião da escola do meu filho, eu posso acompanhar o meu filho num médico, então a gente foca muito na sua entrega. Legal. E não no seu horário de entrada, no seu horário de saída. Claro, existe sim um limite, mas eu acho que essa flexibilidade as pessoas buscam. Até só um ponto que eu lembrei agora, alguns bons anos atrás, atendendo vocês, uma prática que na época era nova, que eu contava isso em todo lugar que eu ia, Mi. Gente, a Oracle tá num novo prédio, que era o prédio ali na Morumbi, e se todo mundo resolver trabalhar, não tem lugar para todo mundo, né? Era uma coisa nova na época, porque vocês já, de uma forma vanguardista, já estavam implementando a ideia de um trabalho híbrido, não é isso? E agora, acho que pós-pandemia é mais forte ainda. Total. Né? E sem falar de trabalho híbrido. Então, quando entrou a pandemia, eu digo que ninguém... Puxa, não foi diferente. A gente já fazia, talvez potencializou um pouco mais, mas a gente já estava preparado para isso. Foi muito maluco. Então, e aí, num segundo momento, entra a questão do trabalho híbrido. Então, hoje, na Oracle, a gente não tem definido, você vai... não tem. Não tem terça, quarta e quinta, segunda e sexta. A gente deixa na mão do gestor. Então, as áreas, o gestor acaba definindo prioridade. Claro, existem alguns drives, então eu acho super importante no nosso programa de estágio, o estagiário viver um pouco da cultura da empresa, ele só vai viver dentro da empresa. Então, a gente pede que... gestores que possuem estagiários façam que o estagiário vá 1, 2 vezes, mas fica muito da gestão de cada pessoa, de cada área. Autonomia na mão do líder, né? 1000%. Então, assim, não tem datas definidas. A gente, sim, quando faz algum evento, a gente tenta trazer, às vezes, para datas que o prédio está mais cheio. A gente controla, assim, a entrada de funcionários por dia no prédio. Então, a gente sabe que, normalmente, de segunda, quarta e quinta são dias que tem mais gente, e aí tem alguns movimentos. Então, a questão do trabalho híbrido, acho que é um ponto importante, e desenvolvimento contínuo. Então, assim, a Oracle, ela foca muito no desenvolvimento do profissional. Então, a gente, internamente, tem aí paths de treinamento para todas as carreiras. Tem hoje uma escola de liderança, que é o nosso Oracle Leadership School. Então, desde daquela pessoa que, puxa, eu tenho o desejo de ser líder, então a gente começa a preparar esse líder até a alta gestão. Então, a gente tem essa escola de liderança dentro da Oracle. E cada vez mais nessas entrevistas e quando a gente escuta os nossos funcionários, essa parte de desenvolver, da Oracle dar essa oportunidade de crescimento contínuo, ele vem como um ponto bem prioritário também. Aí, então, qualidade de vida, o desenvolvimento, casa muito com o que as nossas pesquisas falam, né, Cauê? Ecossistema, Great Place, né? A gente percebe também motivo de permanência, a gente chama, né? Exato. Primeiro motivo de permanência geral ali é desenvolvimento.
né, oportunidade de crescimento na organização. E segundo, equilíbrio entre vida pessoal e profissional, qualidade de vida, que entra hoje a questão da flexibilidade, né? É que eu falo, flexibilidade é uma coisa, modelo de trabalho é outra. Você pode ter, eu sempre falo isso, né? Você pode ter um modelo de trabalho 100% presencial, mas com 100% de flexibilidade. E você pode ter um modelo de trabalho 100% remoto com 100% de controle. Então, o conceito da flexibilidade é que entra na questão da qualidade de vida tão buscada hoje pelos profissionais. Mas já engatando aqui dentro desse bate-papo aqui, eu queria, e a gente estava brincando lá nos bastidores, que eu gosto de série histórica, né? Você tem 12, 13 anos de Oracle. O que você acha que mudou em termos de atração de pessoas, atração de talentos? A gente está falando aqui, nossa, aquilo que brilha os olhos, né, do employer branding do passado, vamos colocar de uma década para cá. Porque o mundo do trabalho é esse constante movimento, e lá atrás talvez tinha algumas questões, né? Você falou que desenvolvimento, qualidade de vida muito forte, né? Era diferente há 10, 15 anos, né? Tinha alguns outros que a gente chama drives, né? Que motivavam mais e que talvez a empresa tivesse que puxar um pouquinho para se destacar, ou você vê que a gente já está há um tempo buscando essas mesmas qualidades nas organizações? Eu acho que a questão do equilíbrio o equilíbrio, que eu acho que você diferencia muito bem, Dani, a questão de flexibilidade e o equilíbrio. Eu acho que a questão de equilíbrio do trabalho e a sua vida pessoal, eu acho que sempre existiu. Eu acho que a pandemia trouxe um outro olhar para esse assunto. Então, eu acho que as pessoas, elas olham de uma forma diferente. Eu não consigo mais viver dessa forma que era no passado. Então, assim, isso para mim é um drive number one. Se não tem isso, e talvez há 10 anos atrás não era tão forte. Eu costumo dizer dessa forma. E gosto também, claro, o nosso total compensation, o nosso dinheiro no bolso é importante, mas eu acho que hoje, quando eu olho para os nossos talentos, a questão de propósito, dos nossos valores, das nossas crenças, ele entra na agenda number one. E tem dado, acho que, um destaque cada vez maior, talvez, nos últimos anos. Né? Muito. 10 anos era importante? Era. Sim. Mas acho que cada vez mais isso Exatamente. tem apresentado, né? No nosso programa de estágio, a fala em algumas entrevistas, você percebe que o candidato, ele buscou realmente quais são os valores da empresa. E de verdade, a questão salarial, ela vai ficando um pouquinho mais lá embaixo, entendeu? Claro. A questão do trabalho híbrido, então assim, puxa, eu consigo recrutar pessoas de lugares diferentes do Brasil, então também entra, eu acho que numa agenda diferente, que há 10 anos atrás eu não ia para o Nordeste, eu não ia para Goiás, Goiânia, Maranhão, atrás de talentos. Então eu acho que muda Muito bacana. Muda bastante. Ficaria mais nesse bloco aqui, mas a gente está... Uma curiosidade, que não sei se a gente pode escapar um pouquinho do roteiro, que a gente está vendo algumas mudanças, algumas tendências globalmente falando, sobre esse tema, inclusive, né? Sobre essa questão da flexibilidade, sobre o remoto, enfim, sobre o tema de diversidade. Como que a Oracle tem se posicionado a nível global, a nível Brasil? Não sei se é algo que é tranquilo vocês comentarem, se já existe um posicionamento ou não. Em relação à diversidade. Diversidade e também a questão do remoto, o híbrido, se é uma coisa que vocês pensam em voltar atrás ou não. Por hora é um drive importante para vocês. Em relação ao híbrido, e a gente não pensa em voltar atrás, eu acho que dessa forma, eu brinco, o jogo tá dando certo. Não Fica vamos muitos mexer. anos, né? Já há muito tempo. Brasil, América Latina ou mundo? América Latina. América Latina. Mundo, eu acho que tem algumas regiões e depende muito da função, da cultura. Mas América Latina é garantido que a gente tem esse trabalho híbrido. Muito na mão do gestor, Claro que a gente de RH, a gente acaba dando um drive, mas a gente estimula, sim, que seja híbrido, porque a gente está ouvindo lá dos nossos talentos, do nosso recrutamento, que isso faz a diferença. E isso também gera uma diversidade maior. Legal. Num trabalho híbrido, eu consigo, em algumas funções que são 100% remoto, contratar de outros lugares. Então, e eu acho também um ponto importante que eu costumo dizer para os nossos líderes. Existem funções que, ser 100% remoto. Existem funções que a interação é muito importante. Então, a gente também tem que colocar isso sempre na balança. Então, um desenvolvedor, ele pode ser full remote. Ele não tem necessidade de
ir para a Oracle, onde ele estiver, ele vai estar desenvolvendo. Então, a gente tem funcionário que é full remote, claro, ele pode ir para o escritório. Uhum. E tem os que a gente coloca como 100% flexível. Legal. O RH, vocês vão bastante? Como que funciona? O RH a gente vai, mas a gente também, assim, por exemplo, eu não vou todos os dias. Tá. Eu não vou todos os dias, mas também não tenho dias cravados. Tá bom. Mas como a gente acaba atendendo algumas unidades de negócio, a gente sempre tenta também ir junto com a agenda Legal. dos nossos clientes internos. Então, mas e a gente sente necessidade, puxa, de um almoço junto, de uma troca conjunta. Uhum. Então, normalmente, toda segunda minha equipe tá e a gente consegue trocar. Boa. Então, acho que também tem isso do gestor. Isso. Podemos estar, mas tem a flexibilidade, acho que faz a diferença. Faz a Que diferença. joia. Desculpa ter... É que eu tô muito curioso. Eu tenho visto essas mudanças globais, né, Mi? Em vários temas, né? E aí eu queria entender como que a Oracle tem se posicionado. Bacana que vocês estão mantendo aí a ideia de vocês e não indo pelos modismos, digamos assim. Parabéns. Exatamente. E eu acho que a gente já estava preparado, né? A pandemia só incentivou. Eu lembro que a gente falou lá atrás, nos webinars, que eram só ainda... É verdade. Que bom presencial pra gente se ver também, né? Verdade. Mas a gente falou bastante durante a pandemia, vocês já tinham ali, foi muito natural, foi muito Foi natural, exatamente. Esse processo. Exatamente. Mas agora a gente vai ter que pular. Vai ter. Bloco na prática. E na prática, a gente traz o conceito do podcast, né? Que é explicar de forma bem prática as práticas da Oracle. Antes de você falar mais, Milena, sobre outras práticas que você acredita que reforçam a questão do employer branding, eu fiquei curiosa com a outra, né? Então eu não perguntei tudo que eu queria. Claro. Da Stay Interview. Você falou uma vez por ano, é o RH quem faz ou é o gestor quem faz? O RH. O RH, o business partner que conduz. Uhum. Então, para cada unidade de negócio, a gente tem um consultor de RH e o próprio consultor de RH que conduz a entrevista. E aí é bem aleatório, Dani. Assim, se você me falar, puxa, tem um script? Não. A gente convida 5 pessoas. Aleatoriamente? Ou pessoas que já sabem que estão... Aleatória. Tá. É um bate-papo. Claro, tem algumas perguntas, e depois eu posso até compartilhar as perguntas, mas é muito aleatório, é muito gostoso, assim. Então, a gente fala, um café, um almoço, e a gente sentiu essa necessidade, porque quando a pessoa sai, a gente faz entrevista de desligamento. E talvez, por que a gente não começa a tratar algumas dores enquanto a pessoa está... Perfeito. E não quando ela já decidiu sair, né? Não, mas é uma ótima prática. A gente está falando do employer branding aqui, mas do employee experience, né? Porque é a própria experiência do colaborador ali, que a gente diz... Eu sempre falo isso, né, Cauê? As empresas aprenderam a dar as boas-vindas, mas não aprenderam a dizer adeus. Exato. Né? Porque na porta... música, não aprendi a dizer adeus. Porque na porta de entrada é aquilo, né? Eu não sei você, mas quando eu entrei no mundo do trabalho, quando eu entrei no mercado de trabalho, eu não tinha onboarding. Não, chega e trabalha. Chega e trabalha, passa lá no RH, pega lá o crachá, aí aprendeu, investe em onboarding e tal, não sei o quê. Algumas empresas... Uma das práticas aqui do podcast tem gerente de onboarding. Olha só que chique. Gerente, você tem também? Eu preciso falar, a gente não tem gerente de onboarding, mas a gente tem o best friend. Eu amo o best friend. Conta um pouquinho, eu adoro essa prática. É verdade. O best friend, então, primeiro que a gente mudou todo o nosso onboarding, porque a gente percebeu que o nosso onboarding precisava estar muito mais linkado com a nossa cultura, e não era simplesmente um chegar e eu descarrego tudo, porque a pessoa tá chegando, é tudo novo. E aí ficava 2 horas, 3 horas ouvindo, primeiro, um vocabulário que ela não conhece, porque cada empresa também tem o seu dicionário. Siglas, um monte de informação. Então, a gente... o ano passado olhou para um onboarding a gente tem um pilar dentro de um programa de RH que chama Powerful Culture, e o onboarding está dentro da cultura, né? E a gente olhou para o onboarding de uma forma diferente, de, puxa, eu estou chegando, vou sentar na cadeira dessa pessoa que está chegando, o que ela precisa ouvir naquele momento? E aí tem a função do best friend, que acompanha a pessoa nos 30 primeiros dias. Que legal. Então... E não é RH, né? E não é RH. É alguém da área. O gestor indica. Legal. Na verdade, já mudou. Antes a gente tinha uma lista de best friend e a gente cruzava. Então, a Dani chegava, eu cruzava com o best friend disponível. E a gente percebeu que fazia mais sentido o gestor indicar, porque já estava dentro daquela própria área. Então, o gestor indica, nós treinamos o best friend, nós reconhecemos o best friend. Isso é um diferencial, hein? Sim, porque é um trabalho
trabalho a mais, né? Então, o Best Friend é reconhecido e capacitado, aí achei ele legal. ele é capacitado porque depende da onde ele tá, ele já até esqueceu como que eu peço o ticket, onde que é o estacionamento. Então, a gente dá uma cartilha e o Best Friend. Que bacana. É muito legal. Dentro do bloco, na prática, a gente já tem uma Já prática. tem uma prática, mais boa. uma prática. Verdade. Mas E claro que essa é uma prática também de employer branding, de certa maneira, porque isso atrai também, né? Você fala, nossa, essa empresa, você não vai ficar perdido, né, Dani? Você vai chegar lá e você vai ter um melhor amigo, melhor amiga, que vai te ajudar, né, a se ambientar. Agora como, para transformar, acho que no employer brand, né, eu vejo como uma boa prática de employee experience, mas para transformar tem que falar, né? É o que a gente está fazendo aqui, né? A Oracle tem isso, né? Tem o onboarding, mas tem mais do que o onboarding, tem o best friend, Isso, né? Eu tô aqui, né? Você não vai ficar perdido, perdida na organização. Tem alguém que vai te acompanhar nos 30 primeiros dias de uma forma diferenciada, dentre outras coisas. Esse empacotamento de tudo que vocês têm para atrair, né? Que é o que a gente fala, né? Traduzir isso no employer branding. Como é que vocês fazem para a gente ir fechando aqui? Não, eu acho que a gente usa muito as redes sociais da Oracle, a gente conta muito, tanto o nosso Instagram, a gente conta muito em LinkedIn um pouco do que a gente tem falado, e a Oracle, como a gente está aqui no podcast contando as nossas experiências, a gente tem participado de bastante núcleos de RH para troca de experiência e atração de candidatos em faculdade, então a gente tem ido... Vocês vão nas faculdades? Tem, junto com o pessoal de recrutamento. Prática, feiras de recrutamento, então contando um pouco do que a gente tem de diferencial, porque eu acho que isso que tem brilhado os olhos, de verdade, são práticas diferentes, e sair do papel, né, e contar um pouco do que a gente vem fazendo aí na nossa jornada. Que massa. É uma coisa que a gente estava comentando ainda há pouco, né, vocês são muito generosos em termos de partilhar aquilo que vocês fazem. Isso é bacana. Porque tem empresa que, não vou guardar, eu vou guardar meus segredos aqui, entende? E vocês fazem isso muito bem. Tanto que nós temos nosso famoso programa Visitas, estávamos comentando ainda há pouco nos bastidores, e vocês foram uma das, se não a primeira empresa, né, do grupo de empresas. Mais de uma vez. Duas vezes. E abriram literalmente as portas, né? Ou seja, para o nosso grupo de RH, né, que a gente conduz no Visitas de Benchmark, ir até vocês. Fomos até a empresa, eu nunca esqueço, Dani, da escada da Oracle. Eu adoro isso. Fala assim, como assim, Cauê, a escada da Oracle? Conta o que tem de diferente na escada de incêndio, de emergência. O que tem de diferente lá na escada? Boa. 2 pontos que eu acho que é super importante. Sim, a gente gosta de compartilhar. É lindo. Porque também a gente bebe dos networkings. O nosso grande programa de liderança, o Oracle Leadership School, ele nasceu, nunca contei pra você, ele nasceu de um Visitas. Olha aí. Quando a gente foi na Caterpillar, olha. E a gente viu o programa que eles tinham, e a Lid, uma das nossas funcionárias, levantou a mão. Maravilhosa. E trouxe. Manda Então, assim, da mesma forma que a querida. gente faz, a gente também recebe. Então, acho que é super legal. E a gente participa muito de grupos de RH. Então, as business partners entram. E eu acho que isso, para compartilhar, também é importante. E a gente consegue levando também o nome da Oracle. Boa. E a nossa escada. Então, acho que também é um pilar tanto de employee experience, também de branding. Porque eu acho que a questão do well-being hoje, que é super o bem-estar, tá super em pauta também, tá dentro dos itens, porque eu continuo na Oracle, então a gente tem um pilar muito forte num programa de well-being. E a nossa escada de emergência, a gente padronizou e desenhou toda a escada como se fosse um exercício. Então, assim, incentivando que as pessoas, às vezes, em vez de pegar o elevador, subisse pela escada. 2, 3 andares. 2, 3 andares, e a gente contava, e mandava recados através da escada e incentivava o exercício físico. Então, muito legal. A escada parece uma pista de Cooper, né? Ela é desenhada como se fosse uma pista de Cooper, né? É pintada, né? Assim, maravilhoso. E né? aí, deixa eu contar mais uma prática, muito linkado com a escada. E aí, linkado com a escada, a gente viu que existia uma corrida na escada. Vocês já viram uma corrida que faz no Santander, na Torre do Santander, dentro da escada? E a gente tem um grupo de corrida na Oracle, então também é uma prática dentro do programa de bem-estar, que é o nosso time de Oracle Runners. Uma vez por trimestre, 100 pessoas da Oracle, a Oracle paga essa corrida e a gente vai correr. E a gente fez corridas também na escada, como prática, network do Santander. Aí. Então, muito legal. Incentivo ao esporte. É muito legal. Vocês têm até uma maneira interessante, acho que é importante a gente compartilhar isso com o pessoal aqui do B2Bench, né? De empacotar as práticas, ou seja, de deixar a cultura um pouco mais
tangível, porque a cultura é uma coisa que a gente não toca, né? Vocês têm, então, o People Journey, né? Como que é isso que é tão bacana para os colaboradores entenderem como funciona a cultura da Oracle através do People Journey? O People Journey nasceu justamente porque a gente começou a criar um monte de prática e a gente sentiu que estava perdida. Isso. E as pessoas, esse mundo de um monte de informação, o gestor falava, o que é isso? Onde está isso? E aí a gente criou o People Journey com 5 pilares e dentre os pilares a gente coloca os nossos projetos. Então tem um pilar de well-being. Então, dentro do well-being tem toda a parte de saúde mental, saúde emocional e tudo que a gente tem de programa dentro desse pilar. Então, entra o Oracle Runners, a gente agora tem uma atlética com vários esportes, tem rodas de conversa, tem check-up emocional, então dentro desse pilar. Aí tem um pilar do Oracle Leadership School, então uma escola de treinamento para liderança. Tem o pilar do Learning Growth, que é a parte de desenvolvimento contínuo para os nossos funcionários. O quarto, Powerful Culture, então como a gente consegue trabalhar a nossa cultura, exemplo, o onboarding tá dentro. E o último pilar, que é o nosso propósito. E aí tá toda a parte de cultura e inclusão e a parte de impacto social. Então, como que a gente também trabalha todas as ações de impacto social e fica mais fácil para o funcionário visualizar. E toda vez que a gente, por exemplo, fala de onboarding, eu conecto com esse pilar que ele está, e aí na comunicado ele vai numa cor diferente. Então também... Cada um tem uma cor, né? Cada um tem uma cor. É o Cauê entra. Não, porque facilita, né? Não, e facilita no muito. mundo de informação, de comunicação interna, que também é um pilar que a gente sabe sempre está trabalhando com os nossos líderes. A hora que eu leio aquilo, eu sei onde está e está linkado com o People Journey. Eu achei essa ideia fantástica quando me foi apresentado do People Journey, porque é uma coisa que falta nas empresas às vezes, né, Dani? Tem muita prática solta, as pessoas não sabem, mas isso aí tá onde, mora em que lugar, né? E às vezes nem sabe que tem, né? Nem sabe. Quantas vezes a gente vai em empresas, a gente sabe, né? Porque a gente recebe a informação institucional da empresa e o colaborador ali na ponta não sabe. Exatamente. Eu acho que fica fácil pro gestor, fica fácil pro colaborador e também fica fácil pra gente contar, né? Um pouquinho do que ficar tão picado. Então, é isso, People Journey. Arrasou. Ei, coisa boa, coisa boa. Vamos pro próximo bloco, é isso? Aqui. FAQ, Frequent Asked Questions. É difícil falar isso, né? Para nossa tradutora, aqui maravilhosa. Depois ele fala como que está aí meu spelling. Olha só, as nossas perguntas frequentes e nossa audiência manda algumas perguntas, sabendo aí dos temas que a gente vai trabalhar. E uma delas veio aqui, ó. Número 1, né? Como posso envolver os colaboradores na construção de uma marca empregadora? Adorei essa pergunta. Porque a gente pensa que a marca empregadora é papel do RH, é papel da liderança. Aqui a pergunta é como que os colaboradores podem trabalhar nisso também? Eu vou dar, eu acho que um exemplo claro, através das histórias. A gente gosta de contar muito as histórias dos nossos colaboradores. Legal. E lançou há pouquíssimo tempo, há um mês, menos de... um antes e depois. Então, a gente tem bastante funcionário com bastante tempo de Oracle, lançamos nas nossas redes sociais, antes e depois. Então, quando eu entrei na Oracle e hoje onde eu estou, e contar um pouco da carreira. Então, eu acho que esse é um ponto bem legal. Através de histórias reais, a gente contar um pouco da nossa marca e da trajetória dos nossos funcionários. Que legal, que legal. Vou entrevistar, então, umas pessoas. Sabe que tem esse livro, né? Great Leader to Work. E agora o próximo, né? Já tô lançando, já sei. Um spoiler. Livro, né? Mas um spoiler, que eu quero falar agora sobre o outro lado da moeda, o lado dos colaboradores, né? E eu tô aí colecionando algumas histórias para poder contar. Depois eu quero conversar contigo de boas histórias aí, para quem sabe levar no livro aí. Great no nosso People antes Work. E depois, é muito legal. Vai ter história bacana. Porque a gente fala que uma das formas também, né, Milena, tem algumas empresas talvez, a gente tem, né, que é o embaixador da marca, né? Que são embaixadores que vão às redes sociais e que contam espontaneamente, né, suas próprias histórias e acabam, né, gerando uma visibilidade da marca, da empresa, das práticas, da cultura, né? São aqueles funcionários que naturalmente acabam sendo esses embaixadores da marca, que tem tudo a ver, né, com a nossa temática aqui. Mas a outra pergunta que recebi, bom essa aqui também, viu? Segunda pergunta. Pode ser uma pergunta um pouquinho mais ácida, picante. Vamos lá.
Como lidar com feedbacks negativos sobre a marca empregadora? A gente está falando do lado bom, embaixador da história do antes e depois, mas tem também Os o lado haters. os haters, né? O gerenciamento de reputação, que tá ligado, né? Acho que junto aqui tem a pergunta sobre o impacto das redes sociais no employer brand. Tá ligado porque quando a gente fala dos haters, né? Hoje em dia os haters estão nas redes sociais, né? Colocando ativamente. ali. Estão em todos os lugares. E até ex-funcionários, né? Isso acontece bastante também. Pessoas que saíram, a gente nunca vai saber o motivo, né? Sempre tem os dois lados da história e que acabam ali falando mal da empresa. Como lidar com isso, esse gerenciamento? A gente tem uma rede muito clara dentro da área de PR, de comunicação, que está o tempo todo monitorando esses comentários em redes sociais, em plataformas onde as pessoas podem publicar. Então, a gente tem esse olhar muito crítico. Legal. E eu acho que um ponto importante, sempre a gente responde. De forma transparente, de forma respeitosa. Então, a gente tem todo esse monitoramento e tem uma resposta muito clara, muito sucinta e muito franca em relação do que está sendo colocado. Tá? Então, assim, é uma área específica que faz isso, não está dentro de recursos humanos. E aqui é muito legal, essa área também levanta a mão para algumas perguntas. Então, essa pergunta de RH, como que a gente pode responder? Mas eu acho que o ponto importante disso é ser transparente na resposta. É não deixar em aberto. Então, a gente lida dessa forma, de forma transparente, que é um dos nossos valores, encarar a realidade com transparência. Boa. Bacana. Gostei disso. Monitorar e responder. Responder. Mais simples do que a gente imagina, né? E de forma clara e transparente. Então, mas eu acho que precisa da resposta. E hoje em dia, a partir do momento que a gente usa as redes sociais cada vez mais, é algo que a gente tem que estar preparado. A gente faz algo bem parecido também, né? Porque vira e mexe também, tem pessoas... Sim. E aí a gente lançou uma campanha interessante, Mi, que é assim, nós fazemos a ideia do great place to work, não a perfect place to work, né? Porque tem pessoas que falam assim, meu cunhado trabalha nessa empresa que vocês premiaram e ele detesta, né? Como que você... Ué, são empresas melhores para trabalhar, não são perfeitas para trabalhar. Então, na Oracle, tá há muitos anos. É perfeita a Oracle? Ainda não, e não será. E não será, né? Não será. É formada por humanos. É igual gente. É igual gente. É igual gente. Formada por pessoas. Gente. Então é isso, mas eu achei bem bacana isso. Terceira pergunta dos nossos ouvintes, né? E olha só. Eles querem saber alguma dica sua de livro, série ou filme que você tem aí pra compartilhar com as pessoas. Legal. Vamos lá, dicas da Mimi. Dicas da Mimi. A gente voltou pro início. Voltou pro início, ó. Estamos alinhados. É livro. Último que eu li é a parte de organização dirigida por valores, do Richard Barrett. Richard Barrett, bacana. Muito legal. É um livro que fala muito da questão de ter uma organização de alta performance, com valores claros, com valores muito claros e comportamentos muito precisos. Então, como que eu consigo construir uma organização desse modo e trazendo para um ambiente também acolhedor, um ambiente feliz. Então, assim, ele faz... É muito joia, é uma leitura super gostosa, vale a pena. E aí eu também tenho, assim, linkando com um pouco de equilíbrio de trabalho e vida pessoal, eu tenho essa parte de séries, pra mim, elas têm que ser fun. Elas têm que ser leve. Gostosa de ver. Então, as últimas, eu acho que Machos Alfa, muito legal. Muito light, muito gostosinha. Eu comecei a ver essa. Bem gostosa. Eu tenho um problema com série. Eu começo a ver, eu paro. Eu tenho algumas começadas. Eu também, Dani. Mas essa eu fui até o fim, e agora eu tô vendo Coração Marcado. Coração Marcado é um pouquinho... mais picante, mas legal também. Ei, coisa boa. Essas dicas. Assim, as dicas da Mimi, então, nessa parte de qualidade de vida, diversão e entretenimento e desenvolvimento também, você faz essa mescla Eu faço. A literatura, normalmente, é a parte mais que você deixa para mais literatura de trabalho ou também tem ficção? Já que não, mais literatura de trabalho. Acho que a série fica mais pro fã. Fica pro fã. Descompressão. Descompressão. De alguma maneira, né? É bacana. E eu acho também um ponto importante, agora que eu venho buscando muito,
E trazendo para o RH um pouco da inteligência artificial dentro de recursos humanos. Então, assim, eu venho falando muito. Eu acho que RH é um grande agente dessa transformação. Então, como a gente vem se preparando para isso. Então, Sem esse dúvida. é um ponto que eu tenho trazido, tenho buscado, assim, ouvir bastante, trocar bastante e desenvolver o nosso time dentro de casa. Perfeito. Não, e isso é um ponto. A gente estava comentando do relatório de tendências de gestão de pessoas, né? Nosso 7º relatório que a gente acabou de divulgar. E essa questão da inteligência artificial é um bloco do relatório, e um dos pontos de alerta é justamente o quanto que as empresas estão desenvolvendo os seus profissionais com a questão, porque muitas, sobre inteligência artificial, muitas estão investindo em inteligência artificial, mas não estão investindo nas pessoas para lidar com inteligência artificial. Perfeito. Né? Então, esse é um ponto. Mas você sabe que teve uma coisa interessante, essa semana eu dei um treinamento, e a pessoa do RH, ela falou assim, eu queria que você falasse, o tema era conversas difíceis, né? Ela falou, olha, uma coisa que a gente tem feito aqui, estimulado a nossa liderança, quando for fazer, né, realizar uma conversa difícil, é se preparar utilizando a inteligência artificial. Eu achei isso de uma inteligência, né, e nesse caso humana, né? Porque assim, por que não você pode se preparar? É lógico que a conversa difícil será humana, né? Será frente a frente ou via, sei lá, uma videochamada. Mas por que não usar a inteligência artificial para estruturar, para te ajudar? Exato. Achei sensacional isso, a gente até fez uma dinâmica ali, Dani. Legal. Colocamos uma situação ali, agora a gente jogamos no chat, né? Ajuda a gente aí a melhorar essa comunicação, deixar com a comunicação não violenta. Colocou tudo lá, o líder estuda e realiza. Falei, fantástico. Eu não vim vender nenhum produto, mas na hora que a gente tem um dos nossos HCMs, justamente isso. Eu brinco, você coloca bullets do feedback que você quer dar, estrutura, o AI estrutura e linka com o nosso path de treinamento. Olha, então, o líder, ele só precisa pôr o bullets do que ele precisa dar de feedback. O prompt, né, que a gente fala. Exatamente. Então, assim, e aí, Dani, acho que um ponto importante, como que a gente está preparando essas pessoas para lidar com tudo isso. Exato. Então, esse vem sendo um desejo meu, assim, o meu time, como ele está preparado para poder ser um RH mais consultivo, um RH mais no meio de tudo isso que está acontecendo. Exato. Então, a gente tem buscado bastante inteligência artificial aí para os negócios, como a RH a gente se prepara. Incrível, incrível. A gente chegou ao final. Agora a gente escuta a plateia, né? 1 minutinho, 30 segundos, estou aqui. Mas, Milena, muito obrigada, né, pela conversa, né, deliciosa, riquíssima, por compartilhar tantos insights, tantas práticas. Cal, mais uma vez, aqui, nossa... Eu que agradeço essa dupla dinâmica. Dani, maravilhosa. Sou fã dessa aqui, viu? E de você também. Mi, eu quero agradecer de coração. A conversa fica gostosa quando a gente já tem também uma relação de longa data, né? A gente estava falando isso. Quando você entrou na Oracle, a gente já estava atendendo vocês com projetos. E ver a sua trajetória, seu crescimento e desenvolvimento nessa grande empresa, e ver a Oracle também com esse sucesso que tem há tantos anos, nos dá muito prazer de estar nessa parceria há muitos anos. Obrigado de coração, viu? Que delícia. E eu que agradeço, para mim foi uma delícia. Eu falo que é um cafezinho com amigos. Obrigada. E eu brinco, a Great Place liga, eu falo, eu preciso atender, eu quero atender, sou fã de vocês. Obrigada de novo. Muito bom, pessoal. Bom, não deixe de nos acompanhar, né, para receber nossas newsletters e nos seguir nas redes sociais. E se você gostou desse episódio, também já manda suas perguntas para os próximos episódios. É isso aí. Até a próxima, né? Até a próxima. Tchau, gente. Obrigado.